Olá pessoal, então vamos para a aula 7.2, uma aula rápida sobre os exemplos aqui. Vamos ver quais são os exemplos de externalidades. Eu vou dar só exemplos de externalidades negativas nesse momento, mas depois vamos ter oportunidade de ver outros exemplos de externalidades positivas, tá ok? Então vamos lá para nossa aula aqui. Vou falar do valor do tempo. Esse valor do tempo é bem interessante para a gente entender de como o próprio mercado às vezes não produz o resultado eficiente, tá? Então o que acontece? Em um mercado em concorrência perfeita, os recursos naturais são usados a um ritmo eficiente, tá? Então quer dizer, não só os preços estão no equilíbrio, no preço ótimo, a quantidade no preço ótimo, mas o ritmo de consumo é eficiente também. Você está consumindo aquela quantidade a uma quantidade desejada e é melhor para todos. Tá? É isso que a gente está falando aí de ritmo eficiente. É como se fosse um ritmo eficiente de Pareto. São várias ofertas e demandas na quantidade ótima a cada prazo para essa oferta e demanda, né? Lembrando que a gente constrói uma oferta e demanda para um determinado período de tempo, tá? Contudo, recursos naturais de propriedade privada podem ser vendidos com rapidez excessiva, tá? Por duas razões. Então, quer dizer, quando a gente está de frente, né, com as externalidades, os proprietários podem temer que vão perder dinheiro, né? Se os proprietários temem que se não vender os recursos logo, os proprietários podem temer que se não venderem os recursos logo, novas regras governamentais podem impedi-los de vender no futuro, tá? Ou, em todo caso, podem reduzir o retorno de vendê-los a longo prazo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma medida drástica, tá? Digamos que o governo daqui a 3 anos, tá? E o governo de todos os países do mundo inteiro, daqui a 3 anos eles vão proibir o uso de veículos movidos a gasolina, tá? Considerar por medidas poluidoras e tal, a gente vai proibir o uso desses veículos. Então o que vai acontecer, né? Não vai ser mais um ritmo eficiente. Os proprietários eles vão querer vender o veículo a gasolina rápido, né? Então eles vão querer desfazer disso o quanto antes, tá? Então tem essa questão de informação também para as externalidades. Quem tem informação de qual correção de externalidade vai ser adotada é muito importante, tá? E aí, né, no futuro, esses carros, se a medida for realmente seguida, né, e essa é uma medida radical, só para falar de um exemplo radical, como isso poderia funcionar, mas o carro não vai ter mais valor no futuro, tudo bem? Então, isso reduz o retorno de vender esses carros a longo prazo, né? Reduz o valor de longo prazo dessa propriedade. Isso faz com que as pessoas consumam esse bem não numa taxa ótima, tá? Outro ponto aqui é o ponto 2, né, que fala que as taxas de juros com que se defrontam os proprietários podem ser altas, de modo que os bens podem ter um valor futuro menor do que a sociedade geral julga, tá? Aqui no caso eu acho que eu tenho que inverter, taxa de juros social menor do que taxa de juros privada, tá? Então IS menor do que IP, tá? Que na verdade, quando a taxa de juros social é menor do que a privada, quer dizer que a sociedade está dando mais valor para o futuro do que os privados estão dando valor para o futuro, tá? Deixa eu mostrar isso aqui nesse slide, tudo bem? Então, se a taxa de juros social é menor do que a taxa de juros privada, o que vai acontecer com o valor presente líquido, né? Pode ser o valor presente sem considerar investimento, de determinados bens, tá? Então vamos pegar o valor de uma floresta, tá? Uma floresta
tipo a floresta amazônica, por exemplo. É difícil determinar o valor da floresta amazônica, tá? Mas essa floresta amazônica ela tem um valor privado para os agentes privados que podem explorá-la e ela tem um valor social. Opa, aqui é VP social, né? Valor presente social. Então o que acontece? Se a taxa de desconto do setor privado é maior, então quer dizer que você está descontando um fluxo aqui, que eu vou manter fixo, você está descontando esse fluxo a taxas de juros maiores, então esse IP aqui é maior, tá? IP elevado a 1, a 2 e assim por diante, tá? Então IP elevado a 2, a 3 e assim por diante, né? Você vai fazer somatório para trazer valor presente. E a mesma coisa no social, porém a taxa de juros social é mais baixa. Então isso fornece para a gente que o valor presente social é maior do que o valor presente privado, tudo bem? Então, ter uma taxa de juros que valoriza mais o futuro pode ser algo que a sociedade julga, mas não os agentes privados. Então, o resultado final disso é que o valor privado social é maior, do que o valor presente social é maior do que o valor presente privado. Tudo bem? Isso aqui está no slide aqui sobre as taxas. Então, taxas de juros elevadas aceleram a exploração de recursos naturais, né? Então, taxas de juros muito altas quer dizer que só o presente importa, tá? No livro do Stiglitz tem esse caso da coruja pintada nos Estados Unidos, né? A coruja pintada é uma ave ameaçada de extinção, né? Então eles gostariam de preservar essa ave norte-americana que tem por lá nos Estados Unidos, tá? E mais ainda, né? Segundo a história que se conta no livro, essa coruja em especial ela gosta de fazer seu ninho em determinadas árvores, né? Árvores de carvalho, por exemplo, que são muito valorizadas porque o carvalho é chamada madeira nobre, né? Então eles decidiram baixar uma regulação lá que não se poderia derrubar as árvores que tivessem o ninho da coruja pintada. Tudo bem? Então, árvores onde a coruja tem um ninho não podem ser derrubadas. O que aconteceu? Na verdade, isso ao invés de preservar as árvores, né, e preservar, por consequência, o habitat e a coruja, isso acabou acelerando o processo de extinção, porque as árvores que não tinham ninho, os produtores e proprietários começaram a derrubar. Então vou derrubar essa árvore aqui antes que a coruja faça o ninho, né? Porque aí depois que ela fizer o ninho eu não vou poder derrubar mais. E mais ainda, né? Ao dizer que você não pode derrubar árvores que contêm o ninho da coruja pintada, você está meio que implicitamente falando que as outras árvores você pode derrubar. Isso também destrói o habitat da coruja, né? Porque apesar dela gostar de fazer o ninho em uma determinada árvore, ela precisa de todas as outras árvores também para viver, todos os outros animais, todo o entorno, né? Então ela precisa de um sistema ecológico, né? Então isso é um exemplo de regulação que deu muito errado. Às vezes a legislação ela está tentando preservar, né? Ela está tentando criar um benefício ecológico, né? E um benefício futuro para gerações futuras continuarem apreciando a natureza, continuarem tendo os benefícios de uma natureza bem cuidada, mas uma lei que fala, olha, você não pode destruir o habitat, ou especialmente a árvore que tem a coruja, acabou prejudicando e acelerando a taxa de destruição do habitat desse animal, tá? Outro exemplo interessante, esse exemplo aqui eu peguei do livro do Cláudio Contador, sobre contabilidade social, projetos sociais, na verdade. Tá? Não é uma literatura obrigatória do nosso curso, mas tá lá nas opcionais
bem interessante, tá? No Vale do Huasco, lá no Chile, né, tinha uma plantação, ou melhor, tem vários produtores de oliva, né, vários produtores das oliveiras, né, que nos fornece aí a árvore que dá o azeite, né, que dá ou melhor, que dá a azeitona, né, e com essa azeitona se produz azeite, né, vende azeitona, tá, como tempero, comida, etc. Tá? Bom, mas o que aconteceu? Se eu não me engano, lá por volta dos anos 80, tá? Teria que reler lá o capítulo, né? Mas por volta dos anos 80, começo dos anos 90, depois eu olho a data exata e coloco nos comentários. Mas o que começou a acontecer? As plantações, né, as oliveiras, começaram a ter uma ferrugem, e essa ferrugem estava prejudicando demais a produção das olivas, tá? Então estava matando as plantas, diminuindo a quantidade de azeitonas que eram produzidas, diminuindo então a quantidade de azeite que os produtores conseguiam fazer, estava prejudicando, né? E como a gente sabe, né, essas pragas que afetam as plantas podem acontecer por N motivos, né? Elas podem acontecer por motivos diversos. Pode ser um azar mesmo, alguma outra planta que foi trazida para a região acabou espalhando. Os insetos podem ter acontecido, né? Ano passado aí também, além das coisas que nos atingiram, né, teve a ameaça da nuvem de gafanhotos que ficou circulando na Argentina, Paraguai, Uruguai, né, e ameaçando a fronteira do Brasil. Acho que felizmente ela não entrou muito no Brasil, né? Mas enfim, essas pragas acontecem por motivos aleatórios e motivos diversos. Porém, lá nesse Vale do Huasco, né, perto dessa época aí tinha começado uma mineração de cobre, né, uma mineração lá perto desses produtores. Então, levou vários anos para se provar na justiça de que a queda na produção das oliveiras estava ligada com a atividade da mineração. E isso é uma coisa bem difícil de provar mesmo, né? A mineração, naquele caso especial, pode ter contaminado as águas, pode ter contaminado o ar, não sei exatamente, o capítulo não explicava detalhes sobre isso, tá? Mas se vocês tiverem interesse, a gente pode comentar sobre esse assunto nos fóruns e ver mais detalhes dessa decisão e do que foi acordado. Mas o caso é que depois de anos, né, vários anos esse processo correndo na justiça, os produtores de oliveira conseguiram uma indenização para provar que eles estavam sendo prejudicados pela atividade mineradora. Então veja só que até cientificamente é difícil mostrar isso, né? Como é que você vai correlacionar a ferrugem com a atividade da mineração? É algo que envolve muita pesquisa, envolve muito trabalho e, no caso, envolveu anos de processo judicial. Então lembra daqueles custos de transação que eu falei lá atrás? Isso também está ligado aos custos de transação, de incorrer em uma decisão judicial, né? Lembra que decisão judicial é uma das formas que agentes privados podem incorrer para resolver externalidades negativas, tá? Por exemplo, se a companhia mineradora soubesse que ia dar tanto problema assim, talvez ela adotasse práticas que mitigassem um pouco os efeitos negativos da mineração, tá? Mas a gente sabe que isso é bem difícil de acontecer, e aqui no Brasil recentemente a gente teve 2 exemplos de 2 desastres que afetaram muito a nossa comunidade aqui na região, tá? Nós em Mariana, nós aqui em Minas Gerais como um todo, né? Que foi a poluição do Rio Doce em 2015 com o desastre de Bento Rodrigues, né? Olha só como é que ficou o distrito de Bento Rodrigues aqui pertinho, na nossa cidade de Mariana. Então, quer dizer, isso é uma externalidade negativa, muito prejudicial. E não bastasse o desastre de Bento Rodrigues, a gente teve em 2019 o desastre de Brumadinho, né? Onde morreu
muito mais pessoas, né? Morreram muitos trabalhadores que estavam lá na mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, né? Então, quer dizer, foi um desastre terrível, uma externalidade terrível que vai durar anos o efeito, e também leva anos os processos na justiça para, aqui Mariano, nós estamos vendo isso, né, para indenizar as famílias afetadas. Então, o ideal, no caso da solução de externalidade, é que esses efeitos negativos fossem incorporados por todos, né, principalmente aí pela indústria que produziu, né, a mineração e que produziu os efeitos negativos, ela deveria ter incorporado, né? Ficaria muito mais barato a firma tentar indenizar as famílias afetadas antes do que passar por esse efeito. Ficaria muito mais barato adotar técnicas que evitassem o rompimento da barragem, tá? Também não vou entrar em detalhes aqui no caso de Brumadinho. O caso de Brumadinho, ele foi meio que um efeito em cascata do caso de Mariana, mas a gente pode comentar esses detalhes nos fóruns, tá ok? Outro exemplo que é muito mencionado, mas eu não coloquei aqui porque nós já temos vários, é o exemplo de espalhamento de óleo e petróleo nos mares e nos rios, né? Tipo, muito comum também, outro tipo de externalidade negativa que as empresas tentam evitar, mas vira e mexe novamente ocorre, tá? Vamos falar de mais casos desses na aula que vem, tá? Vamos falar também de como essas externalidades podem ser resolvidas, mas como vocês já devem estar imaginando, é um caso muito difícil de ser resolvido, tá? Pode ser mitigado, pode ser diminuído. Eu acho que algumas externalidades estão diminuindo, né? Mas ainda é muito difícil, ainda é muito trabalho a ser feito, tá? Então essa aula pretendia ser mais curta, eu vou terminar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.